Bem-vindos a mais um vídeo de distância do curso de Geometria Analítica e neste vídeo vamos falar de distância de um ponto a um plano. Seja um ponto P0, x0, y0, z0 e um plano π dada pela equação ax mais by mais cz mais d igual a zero, e nós queremos calcular a distância desse ponto P0 ao plano π, tá? Então, eu desenhei aqui o meu plano π em vermelho e o meu ponto P0. E eu quero calcular a distância desse ponto P0 a esse plano π. Então, o primeiro passo para fazermos isso é baixar uma perpendicular do ponto P0 até o plano π. Tá? No momento em que ele cruza o plano π, eu vejo qual é o ponto, que eu vou chamar de A. A pertencente a π. A é o pé da perpendicular baixada do ponto P0 até o plano π. Então, a distância do ponto P0 até o plano π é esse comprimento que vai de A até P0, tá? Então, na realidade, o que eu quero fazer? Eu vou fazer um vetor, vou chamar esse vetor de AP0 e vou observar que a distância desse ponto P0 até o plano π, tá? É exatamente o comprimento desse vetor AP0. Então, se eu souber, né, o vetor AP0, se eu souber calcular esse vetor AP0, então, calculando o comprimento dele, eu tenho a distância do ponto P0 até o plano π. Então, esse vai ser o nosso objetivo, tá? Bom, aí vamos nos lembrar de outras coisas. Primeiro, o vetor normal ao plano, vou desenhar aqui, tá? É N. Depois, eu vou tomar aqui, vou pegar aqui um ponto P qualquer, que eu vou chamar de XYZ, nesse plano, e vou fazer o vetor P0. P0. Ok? E aí, vou juntar esse P ao ponto A aqui. Ok, então eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? Porque ele é 90 graus em A, tá? Porque o AP0, lembrando, é perpendicular ao plano. E agora, qual é o nosso objetivo mesmo? É encontrar o módulo do vetor AP0. Então, primeiro a gente encontra o vetor AP0, depois a gente encontra o módulo do vetor AP0, que vai ser a distância do ponto P0 ao plano π. Mas reparem bem o seguinte, vamos olhar para esse vetor P0 e o vetor normal. Vocês observam que esse vetor AP0 é a projeção do vetor P0 sobre o vetor normal, tá? Então, AP0 é a projeção do vetor P0 sobre o vetor normal, tá? E sabendo, então, calcular a projeção, né, assim, como é que nós calculamos a projeção? Então, AP0 é a projeção de PP0 sobre A normal, e isso vai dar, portanto, no numerador, lembrando, é PP0 escalar N, no denominador N escalar N, e N, porque o vetor projeção, que é o AP0 aqui na figura, tem a direção do vetor normal, tá? A distância do ponto P0 ao plano π vai ser
nada mais, nada menos que o comprimento de AP0. Para o cálculo do vetor, então, AP0, nós vamos calcular PP0 escalar N primeiro e depois N escalar N. E esse resultado nós vamos multiplicar, vai ser um escalar que nós vamos multiplicar pelo vetor N. E depois disso, vamos calcular o comprimento desse vetor obtido. Bom, primeiro, quem é o vetor P0, então? É x0 menos x, y0 menos y, z0 menos z. Isso escalar o vetor normal, que é o vetor ABC. Ok, então isso é igual. Agora vamos fazer o produto escalar. Primeira coordenada vezes a primeira coordenada. A x0 menos x, mais segunda coordenada b vezes a segunda coordenada, mais c z0 menos z. Isso vai dar, portanto, fazendo agora as contas, ax0 menos ax, mais by0 menos by, mais cz0 menos cz. Isso, portanto, é igual a... O primeiro grupo vai ser ax0 mais by0 mais cz0, tá? Menos, ou mais, vamos colocar mais mesmo. E agora, ax menos by menos cz. Bom, e aí vamos analisar o que é esse valor aqui. E aí vamos lá para cima. Quem é x, y, z? São as coordenadas do ponto P, tá? Aqui, x, y, z são as coordenadas desse ponto P. Então, P é um ponto do plano. Se P é um ponto do plano, ele satisfaz as equações do plano. Significa que se eu substituir x, y, z, as coordenadas do ponto P na equação do plano, eu vou obter, né? Ou seja, essa equação vai ficar satisfeita, eu vou obter igual a zero, tá? Ou seja, ax mais by mais cz mais d vai ser igual a zero. Então, significa que d é menos ax menos by menos cz. Então, aquela parte ali lá embaixo, que é menos ax, menos by e menos cz, é exatamente o meu valor de d na equação geral do plano. Então, isso aqui é igual a d. Logo, esse valor aqui desse produto escalar que nós estamos calculando é ax0 mais by0 mais cz0 mais d. Bom, a seguir, o que nos falta? Falta calcular n escalar n, que é o denominador aqui, olha, denominador aqui do meu vetor AP0, tá? E isso aqui é muito fácil, né? É o vetor ABC escalar com o vetor ABC. E isso vai dar A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? E agora, substituindo tudo, tá? Substituindo em AP0, na expressão do vetor AP0, temos. Então, AP0 vai ser igual, o numerador é o produto escalar que nós acabamos de fazer aqui, ax0 mais by0 mais cz0 mais d. Então, ax0 mais by0 mais cz0 mais d. E o denominador a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso vezes o vetor n, que é o vetor ABC, tá? Então, como a distância do ponto P0 ao plano π, como nós vimos lá em cima, é o módulo desse vetor,
Então, vamos calcular, né? Vamos calcular o módulo, né? O módulo de AP0. Então, o módulo desse vetor, então, AP0 módulo, que é a distância de P0 a π, vai ser. Então, o módulo do vetor é o módulo do escalar, que multiplica o vetor ABC. Então, o módulo desse escalar vai ser módulo do numerador, módulo de AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D, sobre módulo de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas reparem bem, esse valor aqui, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, é sempre positivo. Então, não precisamos de colocar o módulo nele. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Vezes o módulo do vetor, ou seja, o comprimento desse vetor ABC, que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Note bem o seguinte, essa raiz quadrada é o mesmo que escrever A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado elevado ao meio. E aqui, o denominador é o mesmo que dizer que A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é elevado a 1. Então, nós temos uma divisão de potência de bases iguais, em que eu tenho no numerador 1 meio e no denominador 1. Então, eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes, que fica 1 meio menos 1. Mas 1 meio menos 1 é menos 1 meio. E, portanto, esse menos 1 meio vai ficar aqui embaixo, né? Logo, a distância do ponto P0 ao ponto π vai dar AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que essa raiz quadrada no denominador, ela veio dessa divisão de potências de mesma base, tá? E com isso finalizamos, então, o cálculo da distância do ponto P0 ao plano π. Então, no próximo vídeo, vamos ver uma aplicação desta teoria. Até o próximo vídeo.